Nossa República desta semana conversa com o gerente de Relações Institucionais e Comunicação da Nova Rota Oeste, Roberto Madureira. Na pauta, a recuperação e duplicação da BR-163 e também de trechos da BR-364 na região de Rondonópolis, antes de responsabilidade do DENIT, mas que desde que a MTPAR assumiu o controle da rota, está recebendo investimentos da concessionária estadual. Roberto Madureira, muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço o convite aí, Mauro. Um abraço aí para a sua audiência e acho que a gente tem bastante tema aí para falar da BR-163 e me coloco desde já aí à disposição. É verdade. Olha, eu quero começar pautado aqui por uma matéria da Raquel, que faz assessoria aí para a Nova Rota Oeste, que é a notícia de que nesses pouco mais de 40 dias de operação aí sob comando do MTPAR, do governo do estado, vocês já conseguiram recuperar 90 quilômetros de faixa de rodovia. Quando fala faixa, são as duas pistas, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, o trabalho de recuperação é um trabalho que a gente pôde começar mais rápido, né? Acho que é bom dizer, acho que a gente vai entrar mais nesse assunto sobre a troca de controle aí para o governo do estado, mas é importante dizer que quando isso aconteceu no dia 4 de maio, isso significou também uma injeção de recursos na companhia, né, na concessão da BR-163 aqui na antiga Rota do Oeste, agora nova Rota do Oeste. E esses recursos a gente vai utilizar para diversas frentes de obra que vão começando paulatinamente, então logo a gente vai concluindo esses processos de concorrência privada, mas os que a gente conseguiu colocar na rua em primeiro lugar foram essas frentes de recuperação. A gente está com 5 frentes dessa na rodovia, atuando desde o dia 4 de maio, que foi exatamente o dia aí da troca do controle, e essas recuperações ela não é só aquele tapa-buraco, né, que a turma está um pouco mais acostumada. A gente está fazendo, em alguns pontos, até a reciclagem completa do nosso pavimento e também uma recuperação muito mais estrutural para que a gente possa chegar aguardar que a duplicação avance, né? A gente está mexendo na pista antiga e que chegue no período de chuvas aí no Mato Grosso e, consequentemente, também no escoamento da safra de soja ali no começo do ano que vem, para que a gente possa chegar e passar por esses momentos sem aqueles sufocos que normalmente aconteciam. Vocês falam em recuperação funcional e recuperação estrutural. Qual que é a diferença de uma coisa para outra, Roberto? A gente tem a recuperação funcional, ela é basicamente quando você tem uma boa base, subbase do leito rodoviário, a gente consegue fazer só com a fresagem, uma microfresagem, uma recuperação de capa asfáltica, a gente consegue dar novamente fluidez e conforto para aquele segmento. Mas dado o nível de deterioração da BR-163, que já é uma rodovia antiga, se faz necessário um investimento muito mais robusto também na pista antiga, né? Porque quando a gente fala em duplicação, obviamente a gente vai construir uma pista nova e ela já vem, obviamente, com 0 km rodado, né? Mas a pista antiga, ela tem aí seus quase 50 anos, né? Se não me engano, ela é de 1970, da década de 70, né? Então, é uma pista que precisava dessa recuperação e a gente, fazendo essa recuperação estrutural, a gente está falando de base, subbase e massa asfáltica com uma boa centimetragem aí para que a gente possa dar mais vida útil. A gente estima aí que com essa recuperação a gente tem aí uns 10 anos de vida útil para esse pavimento novamente. Deixa eu te perguntar, vocês, nesses trechos que vocês estão recuperando hoje, quer dizer, para dar essa fluidez, para eliminar os buracos, enfim, situações que podem provocar acidentes e que provocam, na verdade, acidentes aí na 163, quando vocês selecionam esses trechos, são os trechos que estão mais críticos, que têm um maior movimento, tem algum critério específico? Boa pergunta, com certeza. A gente tem, para os trechos em recuperação, Mauro, a gente tem todo um histórico aqui. A gente faz, obviamente, deve à ANTT, que é o nosso órgão
fiscalizador, a gente deve a eles relatórios trimestrais da qualidade do nosso pavimento. Então, obviamente, a gente tem um acompanhamento praticamente em tempo real dessa evolução. Então, a gente sabe exatamente quais pontos atacar. Então, para recuperação, o critério é basicamente a condição do pavimento, trincas, qualidade, a gente tem alguns indicadores de qualidade do pavimento. Para duplicação já é outro critério, né? Para duplicação, os critérios técnicos, eles são mais referentes à fluidez do tráfego e, obviamente, à acidentalidade, onde ocorrem mais acidentes, especialmente por conta de ultrapassagens forçadas e saídas de pista, tombamento, é onde necessariamente há a necessidade de duplicação. E assim foi feito em todos os casos, tanto na recuperação quanto na duplicação. Quando a gente dirige na 163, Roberto, a gente tem a sensação que a pista é mais estreita do que é o normal das rodovias federais. É isso mesmo ou é só uma impressão que a gente tem? Não, a pista ela tem o padrão aí de 3,5 por faixa, né? Então, ela de fato ela não é mais estreita, mas eu entendo porque da sua percepção, desculpe, pelo motivo de que provavelmente alguns pontos eles não têm espaço para acostamento. E aí certamente essa sensação pode ser passada. Ele é um pouco mais do que duplicação, né? A gente vai levando as melhorias, né? Ela vai como uma onda, né? Vai subindo. Então essas melhorias elas trazem propriamente a pista duplicada, mas também com formação de acostamento. A gente tem também execução de viadutos, acessos e tudo mais. Então toda uma adaptação da rodovia que vem vindo para que melhore ali a fluidez e a segurança dos locais onde ela chegar. Aliás, você já tem trechos que estão programados, já estão em obra, passarela, acho que na região de Sinop, ou Rondonópolis, melhor. Na região de Rondonópolis tem previsão de passarela, viaduto, que é uma região também bem complicada ali, né? Da 364, porque é uma região com um volume absurdo de movimento, né? De cargas e tudo. É uma região super importante, mas que acabou recebendo quase todos os investimentos que foram feitos até agora. Tanto por parte da concessionária, que já duplicou do Rio Correntes, né, da ponte do Rio Correntes, que é o início da concessão, até o quilômetro 120, ali início da travessia urbana de Rondonópolis, e o próprio DENIT, que também já duplicou de Rondonópolis até Cuiabá. Então, a concessionária também já executou 2 passarelas na travessia urbana está finalizando uma agora, na travessia urbana de Rondonópolis. Então, de fato, tem o ponto do Trevão, que é um ponto chave aí, que não está originalmente nesse contrato de concessão, mas muito provavelmente vai ser nos passada a missão de buscar uma solução para ele também. Está previsto nesse contrato um contorno de Rondonópolis, né, ali que vai contornar a travessia urbana do município e então é uma cidade, uma das nossas principais cidades pelo qual passa a rodovia e de fato ainda carecem de alguns investimentos e muitos deles estão contemplados aqui no nosso contrato. Mas o início, onde estava realmente muito carente, ainda é bom dizer que o norte do Mato Grosso, uma região com uma demanda crescente muito grande e que realmente ainda não tinha recebido investimentos de melhoria de capacidade. 2 perguntas aí sobre a região sul, antes da gente explorar melhor os outros pontos. É o seguinte, primeiro que esse trecho Jaciara-Rondonópolis é DENIT. Passou agora para a nova rota? Como que é isso? Essa é uma ótima pergunta. O que houve foi que o DENIT tinha a missão de duplicar esse trecho, né, e o fez, né, em grande parte, ali já quase finalizado todos os segmentos, né, e após essa conclusão passaria naturalmente para a manutenção da concessionária. Como a concessionária, a época em que o DENIT terminou essa obra, ela estava caminhando para uma devolução para o governo federal, que era a única solução possível ali naquele momento, não foi feita a passagem dessas obrigações aí para a concessionária. Então, com a troca de controle e a manutenção do atual contrato, né, vamos dizer assim, o saneamento desse contrato de concessão, que foi proporcionado pela entrada do governo do estado de Mato Grosso como acionista da empresa, e obviamente o aporte de recursos, então a gente praticamente conseguiu
dar seguimento ao plano original e receber esses trechos do DENIT. Salvo a exceção do trecho do contorno ali, de Jaciara, onde provavelmente o senhor se referiu, que ainda não está 100% concluída a obra, a gente ainda não recebe nesse momento, e também um pedacinho na chegada aqui em Cuiabá, que é o Distrito Industrial, que também não foi concluída ainda, então a gente vai receber posteriormente assim que for concluído. O DENIT continua tocando esses 2 trechos aí, pequenos. Esses 2 pontos que eu te falei, sim. E a concessionária no restante todo já deu de início aí várias frentes também para atacar especialmente os pontos críticos, que a gente já tinha alguns problemas estruturais ali, alguns problemas crônicos ali no pavimento, ainda que seja um pouco novo, né, mas que a gente vai conseguir endereçar aí com esses investimentos que estão sendo feitos desde o dia 4. Roberto, outra pergunta, você falou aí agora de um contorno em Rondonópolis. Teria que ser construído um contorno, que vai ser construído um contorno. Isso é para tirar o tráfego daquela área mais urbana? Como é que é isso? Isso, né? Acho que é natural quando qualquer cidade começa a atingir um patamar, um tamanho tal, é exigido que você tire as rodovias estruturantes do país de dentro de municípios, né? Isso não é muito bom para a questão da logística, né? É importante que a gente faça contornos, como acontece na região de São Paulo, na região sul, a gente tem um rodoanel, né? Não tem nenhuma rodovia passando por dentro do município de São Paulo, por exemplo, entre outros, né? Então, é importante que se preserve isso, e como o Rondonópolis é uma cidade que cresce demais, então foi determinado lá atrás, já no contrato original, que houvesse um contorno para que a gente possa dividir o fluxo que vai provavelmente mira ali o terminal de grãos da Rumo, né? Ele conseguiria ir por meio do contorno, e quem for seguir para BR-364 ou ainda acessar o município de Rondonópolis, segue caminhando aí pela travessia urbana. Só para quem está nos assistindo, e Rondonópolis nos assiste muito, esse contorno ele estaria ali saindo do Trevão, vamos dizer um exemplo, e seguindo, eu vou usar referências que são bem conhecidas, tá? O Trevão, um restaurante famoso que tem ali perto da Polícia Rodoviária Federal, naquela região do ponto da Polícia Rodoviária, é isso? É uma alça que vai fazer ali? Isso, você tem uma variante, né? Você começa a construir a partir dali. Ele teria mais ou menos, no projeto, por enquanto que a gente está propondo, ele teria 23 quilômetros, né, de variante, e você sai lá após a travessia urbana, já mais próximo do terminal da Rumo. Eu não sei exatamente o ponto de referência ali na saída, quem está vindo de Cuiabá para Rondonópolis, mas o início dele, daqui de Cuiabá para Rondonópolis, é ali próximo à Polícia Rodoviária Federal. Aí você contorna o município e sai lá na frente para acessar o terminal ou seguir viagem para Mato Grosso do Sul. Vai ser bem importante porque alivia bastante aquela área urbana, né? E uma outra pergunta em relação ao traçado é a área urbana de Jaciara. Que Jaciara, a BR passa dentro da cidade, literalmente, e com uma série de dificuldades, né? É bem sinuoso aquele trecho, enfim, um trecho bastante lento. Aquilo ali também tem previsão de sair por fora? Como saiu as outras cidades, as outras localidades aí nesse perímetro, contornando várias cidades dessa região? Eu acho que tecnicamente me parece o caminho, tá? Eu não conheço muito bem a fundo ali o projeto que a DENIT tinha para esse segmento, e também, como eu te falei, a gente ainda não recebeu esse trecho em específico nem para manutenção por enquanto. Então eu acho que a partir do momento em que eles conseguirem dar conclusão nessa obra e nos passarem para manutenção, isso passa a ser um problema da ANTT, vamos dizer assim, né, que nos regula, nos fiscaliza, e aí a gente juntos vai poder achar uma solução que seja boa aí para todo mundo. E uma coisa que as pessoas se perguntam muito, aquele usuário da rodovia, se pergunta, mas gente, a gente paga o pedágio todos os dias e tal, toda vez que vai passar aqui, 3, 4, 5 pedágios, e ainda assim as obras não saem. Agora,
continua cobrando o pedágio, e esse dinheiro, esse recurso, ele vai ser investido em obra também? Como é que é isso, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. O pedágio ele foi e sempre será a principal fonte de renda para uma concessionária de rodovia, né, para fazer os investimentos que estão previstos. No nosso caso em específico aqui, falando um pouquinho para trás, né, é importante dizer que a arrecadação, a gente pode até, de uma forma muito transparente, falar que ela hoje gira em torno de 500 milhões por ano, é um valor bastante expressivo, mas ainda insuficiente para fazer frente a todos os investimentos que a concessionária tem que fazer e que tinha que fazer, né, esses 450 quilômetros de duplicação, a recuperação de todo o trecho, 34 viadutos, entre viadutos, trevos e diamantes. Então, como eu falei, o pedágio ele faz parte da estrutura financeira necessária para que a gente possa agora, olhando para frente, fazer os aportes aí de 7 bilhões e meio na construção de tudo o que precisa ser feito, tudo isso que eu citei, que precisa ser feito na BR-163, que ainda resta, para que ela fique com a capacidade adequada ao seu tráfego. E depois a gente segue com manutenção, né? E eventualmente algumas outras melhorias cuja necessidade forem aparecendo. Então, como eu falei, 7 bilhões e meio, se você for colocar na conta, o valor do pedágio não é suficiente com os 500 milhões por ano. A gente tem 7 bilhões e meio em até 8 anos, né? O governador já manifestou aí a sua intenção de fazer com que isso seja mais rápido, né? Que seja mais célere, e aí, sei lá, talvez 5 anos, 6 anos, a gente faça todo esse montante de obras. Então a gente precisa buscar outras fontes de renda além do pedágio. No caso aqui da nossa estrutura, dessa nova Rota do Oeste, nós estamos falando do próprio aporte do governo do estado, né? O governo aportou 1 bilhão e 600 milhões. Faltam ainda todo esse restante para atingir os 7 bi e meio, é isso? Exatamente. E aí ainda temos ainda uma perna de estruturação financeira, né, de buscar recurso em bancos, né, em financiamento. Aí você, com esses 3 pilares, o aporte do acionista novo, uma estrutura financeira e o dinheiro do pedágio, você consegue fazer frente ao volume de investimentos que a gente tem para fazer de imediato. Claro que as pessoas aí podem estar se perguntando, pô, mas então é um negócio que não dá lucro? Não, dá lucro porque uma concessão rodoviária ou qualquer concessão de serviço público, ela tem uma longa duração, no nosso caso aqui até 2049, e aí você consegue tirar lucratividade lá a partir do 12º, 13º, 15º ano, a depender de cada negócio. Mas no momento do investimento agora é preciso captar dinheiro de outras fontes para conseguir, além do próprio pedágio, para conseguir fazer frente a todos os investimentos. Mas nesse aspecto há uma certa tranquilidade, né, com o fato do governo do estado ser sócio, ser praticamente dono da concessão nesse momento. É bem tranquilo que a expectativa é de que não vá ter nenhuma paralisação, nenhuma outra crise como já enfrentada atrás pela velha Rota Oeste, não é verdade? Perfeito, Mauro. Realmente a liquidez do Estado hoje, né, com suas contas equacionadas e com dinheiro relevante em caixa, né, como é público, é possível que a gente tenha um pouco mais tranquilidade. Esse aporte que eu falei de 1 bilhão e 600, ele já nos dá a tranquilidade aí para os primeiros anos de obra com certa folga, né, para que a gente possa fazer isso. Já foi aportado na companhia e inclusive é o que está financiando aí basicamente todas as nossas essas obras que nós estamos anunciando, tanto a recuperação quanto a duplicação. Em breve vamos começar a fazer viaduto já nas travessias urbanas ali, começando por Sinop. Então tudo isso já é com o recurso do nosso novo acionista. O senhor falou aí praticamente dona, não acho que a palavra é essa mesmo, né? Por meio da MTPAR, o governo do estado assume 100% do controle acionário da concessionária, que antes era do mercado privado e agora passa a ser propriedade, né, do governo do estado do Mato Grosso. Esses investimentos todos, quer dizer, para deixar a rodovia na sua plenitude, quanto tempo de obra, de serviços vão ser desenvolvidos? Em quanto tempo vai ficar pronta a BR, as duas BR, né, 364
o trecho da 364 e o trecho da 163. Legal, é isso. Antes dessa troca de controle, foi firmado entre a concessionária e o governo federal um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, que reprogramou todas aquelas obras que ficaram atrasadas no contrato original, no contrato inicial, né? Isso a gente chamou de repactuação das obrigações contratuais da nova Rota do Oeste, e esse TAC passou a ter vigência a partir do fechamento dessa troca de controle para o governo do estado. Então, ele tinha essa condicionante. Esse TAC foi firmado lá em outubro de 2022, com novos prazos, e ele passaria a ter vigência a partir do momento que a gente conseguisse efetuar a troca de controle. Foi o que foi feito em 4 de maio desse ano. Então, a partir de 4 de maio desse ano, a gente passa a valer novos prazos. A concessionária não está mais inadimplente com os seus prazos de obra e passa a ter novos prazos para isso. E, enfim, são vários desses prazos, né, mas isso está, de uma forma geral, todos esses investimentos que eu citei, eles têm que ser executados obrigatoriamente até 8 anos. Tá? É um prazo curto, relativamente curto, né? Se a gente pegar para ver que são 450 quilômetros de duplicação, entre outras obras importantes, viadutos importantes, travessias urbanas em que as obras são mais lentas um pouco, de fato é um prazo bastante desafiador, mas bem factível, tá? E, inclusive, o que eu ia dizendo é que o governador já manifestou a intenção que, dentro do possível, de conseguir antecipar boa parte desses investimentos, e nós já estamos trabalhando num ritmo para conseguir um ritmo de elaboração de projetos, né, que vem antes da obra, para que a gente possa ter a capacidade de finalizar até antes desse prazo. Que responder isso. Vocês já vão fazer os projetos técnicos todos para que, quando chegar o momento de desembolsar o dinheiro, já seguir em frente sem interrupções, não é isso? A gente já tinha alguns projetos prontos, né, que é o que está nos proporcionando já iniciar tão rapidamente a duplicação, mas a gente já está trabalhando na execução das frentes seguintes aí. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se você vai conseguir responder, mas é uma preocupação em razão do que vem sendo discutido hoje, que é a reforma tributária, que deve afetar de uma forma, tomara que não, mas enfim, existe a possibilidade de afetar duramente as contas públicas do Estado. Há uma estimativa de algo em torno de 7 bilhões de redução de recurso, incluindo aí o FETAB, que deixa de existir, né? Existe algum temor do que a empresa possa, nesse momento, enfrentar uma nova dificuldade, como foi com a concessão antiga? Mauro, não, eu te diria que não, pelo fato de que, como eu falei, o aporte que está previsto na estruturação financeira dessas obrigações de 8 anos para a concessionária, ele já foi feito, ou ele já está programado, né, quase que na sua totalidade. Então, as fontes de renda que faltam para que a gente vá, com o tempo, conseguindo concluir todas essas obras, são o próprio pedágio, que também está garantido, e uma estruturação de financiamento que a gente vai a mercado e também, nas condições de mercado, não tem muita dificuldade de conseguir. Então, eu te diria que não. O que pode afetar, e obviamente aí eu não vou falar pelo governo de forma alguma, mas uma pessoa que vem acompanhando as notícias como você, de fato, pode afetar um pouco nessa vontade de antecipação das obras, eventualmente. É a única coisa que a gente vê aqui, mas o cumprimento desse TAC, né, dos nossos novos prazos contratuais, eu não vejo risco mesmo com o pior cenário em relação à questão da reforma tributária. Olha, isso é uma visão boa, né? Porque as pessoas já começam a se questionar, né? E não é um momento a gente tem que ter muito otimismo em relação ao Mato Grosso, pelas condições específicas do Estado, né? E essa obra ela é fundamental para deslanchar de vez uma região, aliás, do Estado inteiro, né? Porque pega de sul a norte, faltando só aquela parte pós-Sinop. Isso é uma outra possibilidade aí na frente de concessão. Existe viabilidade comercial para se explorar essa parte pós-Sinop?
Roberto? A gente já teve tá com uma concessão em curso lá, viu, Mauro? A concessão da Via Brasil, né? Ela pegou uma concessão que vai exatamente do final da nossa concessão, ali em Sinop, 15 quilômetros para frente de Sinop, e segue até os portos lá do Arco Norte, né? Então essa concessão ela é um pouquinho diferente, ela tem um prazo um pouco menor, ela é uma concessão de 10 anos e ela é basicamente uma concessão de manutenção. É para garantir que essa via de escoamento, né, Mas daí nós estamos falando de duplicação, de nada, né? É a estrada e manutenção. Isso, na concessão que está vigente lá, não tem na sua previsão a duplicação ainda. Já tem um movimento, né, tanto do governo federal quanto do governo do estado de Mato Grosso e do Pará, em aditivar essa concessão para que ela já possa entrar no estándar, no padrão que mais parecido com a nossa aqui, para que possa já haver a duplicação e aí possa também já subir o patamar da rodovia como um todo. Mas nesse momento foi a solução que foi achada aí no governo passado de garantir que enfim, a fluidez ali fosse mínima, razoável, então fizeram essa concessão aí, que foi a única que conseguiu dar atratividade aí ao mercado privado, né? E pelo que você conhece, Roberto, está indo bem? Quer dizer, o que está sendo feito lá nesse momento está indo bem? Olha, eles começaram tem pouco tempo, eu acho que não sei se tem um ano ainda a concessão lá, né? Eles têm um período aí de executar o que a gente chama de trabalhos iniciais, né? De você melhorar um pouco o patamar da rodovia nos primeiros investimentos, antes até de cobrar pedágio. Então, eu imagino que eles estejam indo bem sim, é uma fase mais tranquila esse começo de concessão. Eu queria entrar num assunto que rendeu muita polêmica aqui na Baixada Cuiabana, que é a rodovia dos imigrantes, né? Inicialmente parece que não havia uma previsão de duplicação daquele trecho, que é um trecho extremamente movimentado. Houve uma polêmica em relação às informações que foram difundidas, de que não haveria condição técnica de fazer duplicação. Isso foi contestado lá pelo ex-governador, o hoje deputado estadual, Júlio Campos, que construiu que foi no governo dele que se construiu a rodovia dos imigrantes, e ele falou, não, foi deixado 50 metros de cada lado, que é justamente prevendo a duplicação, etc, etc. Como é que está a situação da rodovia dos imigrantes? Que afeta diretamente aqui a Grande Cuiabá e também um lugar com uma movimentação absurda. Como é que está a previsão de obras para esse trecho? Não, ótimo. Você falou uma grande verdade, que a Imigrantes hoje é um dos pontos mais críticos de toda a nossa concessão, tá? Quando a gente fala do ponto de vista de fluidez, né, a gente sempre fala em segurança e fluidez. Então, em segurança tem vários pontos que são importantes, tem muitos acidentes. A Imigrantes também tem um número relativamente grande de acidentes, mas o problema específico da Imigrantes é o estrangulamento, é a fluidez do tráfego. E ali ele é uma das nossas prioridades. E a solução da Imigrantes, ela está no contrato, tá? Eu me lembro dessa polêmica que o senhor citou há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, mas ela não se justifica, né? Especialmente porque é um projeto que a solução para imigrantes, do ponto de vista de segurança e fluidez, ela estava no contrato em 2014 e ela seguiu no contrato já nesse novo TAC também para essa nova fase da concessionária. E isso importa na duplicação, Roberto? Vamos lá, a única questão que ficou a ser resolvida era o quando isso pode acontecer. Por que eu te pergunto isso? Como prioridade, ela é uma frente de obra que poderia ter começado esse ano. E ela só não começará, porque ela de fato é uma prioridade, ela só não começará porque a gente foi rever o nosso projeto lá de 2014 e a gente encontrou nesse projeto algumas lacunas, alguns problemas que ele já não estava endereçando mais. É um projeto de 10 anos atrás praticamente, então como é uma região urbana muito densamente ocupada, então a gente precisou de um tempo para revisitar esse projeto, né? A gente vai refazê-lo, né, ou atualizá-lo, na verdade, utilizando esse ano de 2023, para que a gente possa endereçar uma solução
efetiva para imigrantes, né? A gente não pode ficar falando em duplicação. Hoje a gente sabe, a gente tem uma certeza, Mauro, e isso pode até surpreender algumas pessoas, mas se a gente só duplicar imigrantes, ela fica saturada no ano seguinte que a gente acabar essa obra. Então a duplicação já não é mais só a solução, né? Então a gente tem que pensar numa solução em conjunto com outras vias. Certamente a gente vai ter duplicações na Imigrantes, né? Eu posso te garantir isso, especialmente o trecho ali de Várzea Grande, né, onde tem aqueles bairros muito populosos ali, Capão, né, Praia Grande, enfim, são bairros extremamente populosos e as pessoas todas cruzam a rodovia dos imigrantes para poder ir trabalhar e vice-versa. Então a gente certamente vai ter a duplicação na Imigrantes, mas eu faço um apelo aqui para que não se prenda só na questão da duplicação. A Imigrantes precisa mais do que isso. Esse trecho, que é realmente um trecho complicado, porque além da ponte, uma ponte imensa que tem ali sobre o Rio Cuiabá, e que não é duplicada, que é uma via uma via simples, né? Uma ponte simples, não é dupla. E de fato tem um problema complicado, que é quem mora em Bom Sucesso, quem mora na Praia Grande, quem mora do outro lado da rodovia, atravessa para trabalhar e ali não tem absolutamente nenhum viaduto, nenhuma alternativa que permita as pessoas passarem em segurança, além do tráfego intenso. Que tipo de alternativa vocês estão pensando, ou que existe de possibilidade, para ser aplicado nesse trecho, além da duplicação? Legal, Mauro. Bom, o que a gente vê para esse segmento, na verdade, é um conjunto de obras para que a gente possa, em paralelo com a própria reforma da Imigrantes, né, com sua duplicação nos pontos necessários, construção de viadutos também é fundamental, mas não apenas na Imigrantes. A gente entende que a Imigrantes tem uma conectividade importante com o contorno norte, que está sendo construído pelo governo do estado hoje. Desculpa interromper, há uma possibilidade do contorno norte deixar Várzea Grande de fora, quer dizer, atravessar a 070 lá na frente e cair na BR novamente, na 364, na região do Cochipó. O contorno norte, como ele está planejado hoje, né, e tem uma alça sendo executada hoje pelo governo do estado, mas que vai ter uma etapa 2 ali que ainda está um pouco nebulosa, até onde a gente entende, ele já serviria em conjunto com as melhorias na Imigrantes para você conseguir dar a fluidez necessária na Imigrantes. E aí, como você falou que a gente tem que olhar para longo prazo, e você falou 20 anos, mas a gente fala um pouquinho mais, a gente tem que entregar a nossa concessão quando ela acabar, se encerrar em 2049, a gente tem que entregar ela sem estar com pontos saturados. Então, obviamente, a gente está olhando um horizonte de uma solução que dure até 2049. Então a gente entende hoje que a conclusão desse contorno, que vai atrair uma boa parte dos veículos de carga que apenas trafegam e passam por Mato Grosso ou passam pela região de Cuiabá para seguir viagem para outros locais do Brasil, eles vão escolher o contorno por ser mais veloz, né, por ser uma viagem mais direta, mais isolada das questões urbanas, e quem for para todos esses bairros aí, você vai dividir um pouco o tráfego com a Imigrantes de hoje, né? E aí, com essas melhorias previstas para Imigrantes, a gente consegue, então, dar uma vida útil para Imigrantes que consiga chegar até 2049. Mas somente hoje é essa a nossa visão. Então, o que a gente está tentando hoje, junto com a NTT e com o governo do estado, que são partes importantes nesse processo? O governo, por conta, não só por ser acionista da nova rota, mas também por estar consorciado aí com o DENIT para a execução desse contorno, a nova rota, claro, com o seu projeto para Imigrantes, e a NTT como, vamos dizer assim, que olha para a logística nacional e nos fiscaliza e nos regula também. Então é importante que todos encontremos aí esse consenso técnico, o melhor caminho, quais são os melhores caminhos, e que a gente vai bater o martelo, usar o ano de 23 para fechar essa questão e já começar a executar essas obras a partir de 24. A gente vinha falando de problemas, vamos falar um pouquinho de solução, né?
recentemente o governador deu ordem de serviço para começar a primeira duplicação aqui nessa região mais ao norte da BR-163, da BR-364, que é entre Diamantino e Mutum. Isso é uma notícia esplendorosa para os mato-grossenses, porque ali é uma área de produção intensa, enfim, e agroindustrial, e que precisa resolver esse problema o mais rápido possível. A gente tem um trechinho pequeno ali que é duplicado já, né? Naquela entrada, passagem de Nobres ali, mas logo em seguida passou Diamantino, já não tem mais duplicação, e aí começa quando essa obra de duplicação? O governador deu a ordem de serviço, começa quando e como é que vai funcionar a logística lá, a organização disso, porque é uma estrada que tem um movimento absurdo. Então, vocês vão construir primeiro a pista lateral? Como é que vai ser isso? Como é que está essa programação? Legal, Mauro, é exatamente isso. Realmente é um momento super histórico aqui para a gente, especialmente para mim, posso dizer também, porque estava na antiga Rota do Oeste também, e obviamente não conseguimos realizar os investimentos, as duplicações necessárias, não por falta de vontade ou capacidade, sim por falta de recursos ali. As crises que se sucederam no Brasil levaram a uma crise quase que generalizada nas concessões rodoviárias, não só aqui. Mesma coisa a gente enxerga no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, todas as concessões que nasceram com a gente lá em 2014. Então, a gente vinha com essa frustração, então, para nós é uma satisfação muito grande de poder participar dessa retomada das obras, quase que 7 anos após aí a paralisação. Tá? E, de fato, no dia 1, o governador emitiu essa ordem de serviço lá junto com o nosso presidente, né, o Luciano, lá em Nova Mutum. Essa primeira perna da obra de duplicação, como eu falei, a gente tem um saldo total de 450 quilômetros para duplicar. Essa primeira perna a gente vai fazer 86 quilômetros, que é o posto, dali do posto Gil, em Diamantino, até o município ali de Nova Mutum. Então, mais tecnicamente, como você perguntou, a gente primeiro constrói a pista lateral, constrói a pista, a margem da pista atual, né, da pista antiga. A gente vai fazer ela do lado da pista sul, né, a pista que sentido Nova Mutum, Diamantino, a gente faz ali ao lado, e posteriormente vai vir Nova Mutum para Diamantino. Começa por aí, Nova Mutum para Diamantino. A obra começa em Diamantino. Isso, a obra começa em Diamantino, no quilômetro 507, ali no famoso posto Gil, mas ela fica do lado da pista sul. Então a gente vai construindo ela inteira, e quando a gente finalizar a construção dela toda, a gente volta e a gente puder abrir a pista nova para tráfego, a gente volta para a pista antiga para fazer toda a recuperação dela e botar as duas pistas novas para rodar. Nessa primeira perna são 86 quilômetros, como eu falei, e ela é um investimento aí de 618 milhões de reais, como eu falei, já é mais do que a arrecadação anual da própria concessionária, e tem aí 24 meses para ser concluída, embora a gente também acredita que a gente vai conseguir fazer essa conclusão antes. Quando você fala, olha, vamos construir a lateral primeiro e tal, são as duas pistas de uma vez. Quer dizer, a pista na largura total, né? E depois você vai recuperar a pista antiga. Então, na verdade, nós não vamos ter um pare e siga, aquela coisa que deixa tudo muito lento, vai ser uma coisa mais fluida. A obra da rodovia, da Estrada Nova vem de uma vez, sem nenhuma interrupção do trânsito, do tráfego de veículos na pista antiga. Exatamente, ela é toda programada para acontecer à margem da via atual e sem a interferência na fluidez atual. Então a gente vai constrói duas pistas do lado de lá, que vai ser uma das faixas, né, uma das faixas duplas no futuro, e posteriormente faz a junção das duas pistas atuais em uma só faixa, né, elas vão ter o mesmo sentido, e a gente no final desse processo todo tem
duas vias duplicadas. O que eu ia dizer só é o motivo, né? A gente falou lá atrás um pouco sobre a questão das escolhas técnicas para a gente escolher os pontos de obra, né? É importante sempre esclarecer que o ponto do Posto Gil até Nova Mutum, a gente tinha alguns problemas técnicos importantes. Por exemplo, um degrau muito grande ao lado da pista ali, que era um problema crônico e a gente não conseguia resolver só com manutenção. E isso acabava acarretando alguns pontos de tombamento importantes ali, que nos dá muito transtorno, né? Tanto para o destombamento, parar a via e tudo mais. Então isso vai ser sanado. A gente também tem esse ponto em uma reta muito grande, um ponto plano, e que às vezes as pessoas acabavam exagerando na velocidade. A gente também tinha acidentes graves ali de tentativa de ultrapassagem. Então é um ponto em que foi escolhido justamente pela gravidade dos seus acidentes, né? E pela recorrência dos tipos de acidentes nos mesmos locais. Então, estrategicamente muito pensado para isso. E a próxima frente de obras que virá, aí não de duplicação, mas de construção de viaduto, é uma frente que a gente tem chamado de frente de travessia urbana, vai acontecer, ela começa em Sinop, né, com a construção de 2 viadutos, também pelo mesmo motivo. Lá em Sinop, a travessia urbana de Sinop é o ponto com maior volume de acidentes. Aí não estou falando de gravidade, estou falando de quantidade. Então, as escolhas, é legal passar essa ideia, né, e essa mensagem de que as escolhas foram técnicas, né, foram feitas para que a gente possa atacar os principais problemas da rodovia, os gargalos, logo de cara, logo no primeiro ano. Isso que você falou é super importante, né? Quer dizer, não há uma decisão política em relação aos trechos, mas uma decisão técnica focada naquilo que é mais importante, que é prioritário para o cidadão que usa a rodovia, para o usuário que está lá no dia a dia, para o caminhoneiro, para quem mora nessas cidades, né? É importante isso também, porque pode-se aparecer, mas agora o governo do estado, sendo dono da concessionária, ele vai escolher onde ele vai colocar a obra. Isso é impossível e, obviamente, o governo do estado sabe disso, né? Eu queria reforçar o fato de que a Nova Rota do Oeste continua sendo uma empresa que executa um contrato federal de concessão rodoviária. A rodovia BR-163-364 continua sendo uma rodovia federal e a gente fica atrelado à nossa fiscalização, à nossa regulação, ou seja, qualquer pedra que você tem que colocar ou tirar dessa rodovia fora do contrato de concessão que já está desenhado, né, que já tem os seus prazos, ela precisa da aprovação da NTT. Então, e a análise da NTT é sempre muito técnica também. Então, é legal passar essas informações para que as pessoas não entendam que a forma como esse contrato é desenhado, ele está amarrado, né? Ele está, vamos dizer assim, compromissado com as necessidades dos usuários da rodovia e não é fácil de se mudar isso. E eu só fiz essa pergunta, esse questionamento, porque assim, primeiro que o perfil do governo, do governador Mauro Mendes, é sempre de priorizar o técnico, tem sido assim ao longo do primeiro mandato, tem sido até agora, uma visão técnica das soluções para o Estado, né? E as questões políticas, embora importantes também, mas não é aquela prática de, olha, vou fazer aqui porque aqui eu vou beneficiar o prefeito que é meu correligionário, essa coisa, essa visão não tem, e é importante que isso fique muito claro, sobretudo para quem usa, para não se dizer, por que estão fazendo aqui, não estão fazendo lá na minha cidade, enfim, porque tem razões técnicas e tem critérios de prioridade bem definidos, né? Isso é uma coisa importante. Olha, Roberto, provavelmente nós teríamos mais coisas para conversar sobre a nova Rota Oeste, sobre as perspectivas que nós temos em relação a essa rodovia, porque não é só uma questão de redução de acidentes, não, é uma questão de acelerar ainda mais o desenvolvimento econômico de todo o Estado, de possibilitar uma alternativa de ligação com os portos do Arco Norte, que também é algo que pode ser extremamente vantajoso para o agronegócio de Mato Grosso. Enfim, existem motivos de sobra para esse investimento na BR-163-364. E a gente fica muito feliz, torcendo muito para que a nova Rota Oeste não passe por novas dificuldades,
que eu tenho certeza que o Estado vai cumprir com todas as suas obrigações e vai buscar os recursos necessários para que esse processo de reconstrução dessa BR termine dentro do prazo, de preferência antes do prazo, né? Eu conheço um pouco o governador Mauro Mendes, aliás, nós já estamos convivendo com essa coisa. O Mauro Mendes sempre dá um jeito de fazer a coisa mais rápido do que está previsto. Justamente por conta desse comprometimento, né, técnico com as coisas. E a gente fica bem satisfeito com isso. Acho que é um momento importante para Mato Grosso. Eu queria dar os parabéns aí para vocês. Fiquem com a torcida nossa aí para que tudo dê certo. E Mato Grosso merece essa rodovia, assim, 100% duplicado. Esse trecho Cuiabá-Rondonópolis, que já está duplicado, já, apesar de ter passado por problemas aí recentemente de manutenção, de uma série de dificuldades, mas já melhorou muito, não só a segurança, a redução de acidentes, etc., principalmente ali na região da Serra e outras regiões também daquela rodovia, como o tempo de viagem reduziu bastante, né? Só o fato de ter desviado de várias cidades ali, pequenas cidades, no caminho, já alterou bastante essa parte do tempo para percorrer essa rodovia. Então, muito bacana, eu agradeço a sua participação aqui no programa, foi muito esclarecedora, viu, Roberto? E coloco Nossa República à disposição aí quando precisar divulgar alguma informação relevante para a nossa sociedade. Você tem aí 1 minuto aí para suas considerações finais. Bom, para começar, agradeço muito as palavras, Mauro. Eu entendo que houve uma frustração muito grande com a população mato-grossense em relação às reiteradas tentativas de solução para essa rodovia, mas eu queria trazer uma voz de segurança, de acalento aí, porque dessa vez a gente consegue ver que a coisa está muito bem estruturada, muito adiantada. Eu não vejo como isso pode voltar a ter problemas como aconteceu no passado, tá? Então, queria dar essa palavra de segurança. Como vocês estão vendo, isso já começou a acontecer, né? Não tem mais como, basicamente não tem mais volta, né? A duplicação começa agora e agora só vai subindo. E o único ponto de atenção que fica é que a gente pede para as pessoas terem muito cuidado na rodovia, viu, Mauro? A gente vai ter muitos pontos de obra. A gente falou aqui um pouquinho que as obras de duplicação não interferem diretamente na pista que vai estar com fluxo, mas as outras de recuperação sim, tá? Então a gente tem pontos de pare e siga, a gente vai trabalhar, por exemplo, formas especiais de realizar essas obras no período da safra do milho agora, podemos repetir isso a partir da safra da soja do ano que vem, mas que a nossa preocupação muito agora é com segurança. As obras estão asseguradas, as pessoas podem ficar tranquilas, mas a gente gostaria da compreensão de todos para planejar suas viagens, né, e olhar, ligar aqui no nosso 0800 065 0163 para planejar sua viagem e também dirigir com muito cuidado, por favor, é o que a gente pede aí nesse próximo período virtuoso aí de obras. Grande abraço a todos e obrigado. É isso aí. É isso aí, tirar o pé do acelerador um pouco. Acelerador só para as obras, né, Roberto? Um grande abraço, muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço.